Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita, que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Você que não viu o discurso do Lula na ONU, vou resumir. Ele falou sobre racismo. O racismo. Ele falou sobre aquela coisa, como é que chama mesmo? Meio ambiente. Bate a crimes ambientais. Falou sobre extrema-direita. De extrema-direita. Falou sobre neoliberalismo. O neoliberalismo. Parece um discurso que a gente está acostumado, né? Ou seja, ele não falou nada demais, mas a mídia disse que foi o melhor discurso já feito. Será mesmo? O mundo está cada vez mais desigual. A desigualdade do mundo aumentou, Lula? Então vamos para alguns gráficos. Eu anotei aqui, para eu não confundir, porque eu sou de humanas, né? Então tem algum probleminha com números. Vamos lá. Isso aqui são gráficos de Oxford, da Universidade de Oxford, onde constatou-se o seguinte: em 1820, o mundo tinha mais de 1 bilhão de habitantes. E 94%, ou seja, quase toda a população, vivia na extrema pobreza. E apenas 6% vivia acima da extrema pobreza. Eles saltaram, foram para 1970, e o mundo havia mais de 3 bilhões de habitantes naquela época. Sendo que 60,2% vivia na extrema pobreza e 39% vivia acima da extrema pobreza. E o ano mais recente foi 2015, onde a Universidade de Oxford constatou que a população chegou a 7 bilhões de habitantes. Muito ali está na China e na Índia. 7 bilhões de habitantes. Com 89,8%, 90% da população vive acima da extrema pobreza. E 10,2% vive na extrema pobreza. Então, o dado que a gente tem aqui é que a pobreza caiu de 94% em 1820 para 10% em 2015, Lula. Se tivéssemos que resumir em uma única palavra este desafio, ela seria desigualdade. A desigualdade está na raiz desses fenômenos ou atua para agravá-los. Lula adora essa palavra, desigualdade, né? Vamos desmistificar essa palavra, desigualdade? Vamos falar a verdade aqui? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo onde eu, Marcelo, ganha R$1.000 e João também ganha R$1.000. O que a gente tem aqui? Uma relação igualitária de salário. R$1.000 é um salário que não é muito bom assim, mas é uma relação igualitária. É igual, não há desigualdade aqui. Vamos supor que em um ano Marcelo ganha R$2.000, enquanto o João ganha 1.200. Melhorou um pouquinho, né? Mas vejamos que aqui há uma desigualdade. E a terceira etapa, vamos lá, passa mais 3 anos e Marcelo ganha R$40.000, enquanto o João ganha R$5.000. O que a gente tem aqui nesse terceiro cenário? Uma desigualdade maior do que a gente viu no quesito A e B, anteriormente falado. Então, a gente pode concluir que a desigualdade ela pode ser benéfica nesse caso que você tem aqui, porque João e Marcelo subiram no patamar ali de salário, ambos ganham mais. Contudo, um ganha mais que o outro. Então, nem sempre a desigualdade é uma coisa ruim, como quer acreditar o Lula e quer que toda a população acredite nesse mito. É a mesma coisa que aconteceu na China, um fato concreto, que a China era um país muito pobre lá na época do Mao Tse Tung, né? Muita gente morreu de fome, etc e tal, como todo mundo já sabe o que aconteceu na China.
Porém, em 1980, muitas empresas multinacionais começaram a ir para a China e então a desigualdade foi crescendo cada vez mais porque uns começaram a ganhar mais que os outros e, ao mesmo tempo, mais de 600 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. E para terminar, o Lula criticou, mais uma vez, os embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos a Cuba. Isso não foi na Assembleia Geral da ONU, mas foi lá no G77, que foi realizado esse ano em Cuba, foi semana passada. Né? Então, veja que contradição, meus amigos. Ao mesmo tempo que Lula e a esquerda diz que o que destrói Cuba são os embargos econômicos, eles dizem que o livre comércio é a praga da humanidade. Vejam que contradição. Ou é um, ou é outro.